Estamos aí em pleno feriadão, bomba do Alexandre de Moraes e Nicolas Ferreira em desespero. Olha só. Primeiro vamos falar aí do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira tá no Japão e lá do Japão ele tá votando na Câmara dos Deputados porque o Hugo Mota... Primeiro o Arthur Lira tomou uma decisão e depois o Hugo Mota. A decisão do Arthur Lira é que deputados podem votar à distância. Ok, isso é de um precedente que teve na pandemia, os deputados votavam à distância, tem a tecnologia, ok. E o Hugo Mota fez aí um projeto que é o Projeto Eduardo Bolsonaro, de que parlamentares não precisam mais ir presencialmente às sessões. O problema é que o Hugo Mota não consegue fazer com que ali a cassação por faltas deixe de ocorrer. Então o Eduardo Bolsonaro vai acabar cassado. Mas ele abriu ali uma brecha para o Eduardo Bolsonaro poder ser deputado à distância e algum deputado que queira, geralmente são os da extrema-direita, como a Carla Zambelli, possa, tô em outro país porque tenho medo do Alexandre, mas tô aqui sendo deputado e manter os benefícios. É isso que fez o Hugo Mota, tá? Isso aí faz 2 semanas sem alarde algum da imprensa. Então o Nicolas resolveu ir pro outro lado do mundo, pro Japão. Ok, o Nicolas tá lá, e lá do Japão, ele votou, entre outras coisas, para aumentar imposto e votou para aumentar o fundo partidário. Não só o Nicolas, Tabata Amaral, vários deputados aí que a imprensa adora, também votaram aí para aumentar o fundo partidário para 1 bilhão e 300 milhões de reais por mês. Eu, Thiago, não sou contra fundo partidário eleitoral. A esquerda, em geral, no mundo inteiro, é a favor que se tenha um fundo partidário eleitoral, e eu explico o motivo. O motivo é que se os partidos políticos tiverem zero e os políticos tiverem zero para sua campanha, então só serão eleitas pessoas ricas, que são aqueles que têm dinheiro para campanha. Imagina você, com R$0, você vai conseguir fazer uma campanha e vai conseguir 100 mil votos com R$0? Dificilmente. Agora imagine um empresário corrupto, rico, milionário, que tá lá gastando milhões, aí ele conhece outros empresários que vão doar muito para a campanha dele, e aí são doações enormes, e aí esse cara com dinheiro para ter gente na rua com a bandeira dele, com música, com um flyer, aparecendo na TV, etc, etc. Esse cara vai se eleger. Então, tem o fundo partidário. Só que chega um momento em que o fundo partidário se torna escandaloso, porque temos um Congresso Nacional e um mercado financeiro que patrocina uma imprensa suja e corrupta que exige que o governo corte gastos. Só que aí, se você está exigindo corte de gastos ao mesmo tempo tem um fundo partidário de mais de 1 bilhão por ano, aí tem coisa errada. Ainda mais se você lembrar que no Brasil a esmagadora maioria dos partidos tem donos que são corruptos, são bandidos, eles estão roubando essa grana. E é usado para eleger muitos corruptos desses partidos. São todos, Thiago? Não, mas a maioria dos partidos aí, você vê aí de direita, tem dono. Né, que é, o PT está tendo agora eleição para a presidência do PT. É eleição. Os petistas votam. Aí essa pessoa vai ter aí a verba e tal, e o PT tem tudo é democrático. Mas outros partidos, ó o PL, o Valdemar é dono, ó o Partido Progressista, o Ciro Nogueira é dono do partido. E isso em outros partidos também. Aí você vê, fica a coisa aí. E o Nicolas começou a ser exposto e começou a viralizar muito contra ele. Mesmo o algoritmo, principalmente do Instagram, sendo manipulado a favor do Nicolas, tem um tiro pela culatra que sai ali. A não ser que alguém lá dentro do Instagram façam, como fizeram no YouTube aqui faz o quê? 2 semanas, e aperte um botãozinho para que esse post não apareça para mais ninguém, ou essa conta não apareça para mais ninguém, assim como alguém apertou um botãozinho para que os posts do Nicolas apareçam para todo mundo, queira a pessoa ver ou não. Quando se coloca o algoritmo manipulado por Nicolas, qualquer um que fale dele também acaba viralizando um pouco mais. Ainda mais porque quando ele aparece para todo mundo quer ver aí o contra-ataque contra ele. E aí começaram a expor os votos aí do Nicolas enquanto está no Japão. Ok, Nicolas ficou bravo. Nicolas, uma coisa a gente tem que saber, ele e tem que dar o braço a torcer, ele é bom de comunicação, ele se comunica bem. Ele não é um comunicador ruim, como muitos da extrema-direita, que até sabem ali da estratégia, conseguem alcance, mas quando pega a câmera e faz assim, é ruim. Isso é prática, tá? Se você plantou nisso e falar, eu não sei pegar a câmera e fazer isso. Pô, na primeira vez eu não sabia, nem na segunda, nem na 100ª eu sabia. Depois, você vai melhorando. O Nicolas já tem aí um bom tempo de experiência. Ele fez um vídeo de mais de 10 minutos tentando aí, falando que está sendo atacado e tudo mais, e que ele tem que se defender desses ataques e tentando desmentir. Aí você vai pegar aí, o Rogério Correia postou um resumo aí do vídeo do Nicolas. Eu vou responder alguns pontos sobre o Nicolas. Com vocês aqui um pouquinho do desespero. O que você faria se alguém todos os dias jogasse bosta em você? É isso mesmo, bosta. Você teria que se limpar, não é isso mesmo? Todos os dias.
é tanta informação, é tanta coisa, que eles realmente estão acreditando de que eu estaria no Japão gastando seu dinheiro e, ao mesmo tempo, votando no Brasil para poder aumentar imposto. Sim, de fato, eu estou aqui no Japão, mas com o meu dinheiro. O que eles vão tentar fazer, basicamente, é primo de Nicolas foi em contrato com maconha. Então, e daí o envolvimento que eles quiseram colocar foi, o Nicolas mandou emenda para a cidade. Eles fizeram o seguinte, tentaram atrelar a minha emenda, o fato do meu primo ser de lá, tem posts para poder divulgar no WhatsApp, no Twitter, como se eu tivesse votado contra. O Nicolas esqueceu aí de um fato importante. Ele mandou a emenda pro pai do primo traficante. O pai do primo traficante. O próprio Nicolas, nem vou mostrar aqui de novo, mas mostrei vídeos quando eu falei do assunto antes. O próprio Nicolas, em um podcast, ele acabou admitindo, ele acaba falando demais muitas vezes, que o tio dele e o pai dele, desde que eles são crianças, têm negócios com os traficantes para pregar na igreja evangélica deles lá em área do tráfico. E aí eu já falei aqui, você, plantonista brasileiro ou brasileira, tem alguns plantonistas que moram em outros países, mas quem mora no Brasil sabe muito bem. Ninguém entra na área que é dominada pelo tráfico fazendo acordo com o tráfico sem que o traficante ganhe algo em troca. Ninguém. Se o traficante deixou alguém entrar lá para pregação, e a pregação desses pastores, você sabe e eu sei que eles querem oferta e dízimo. Se alguém deixou a igreja entrar lá, tem acordo. Tem acordo. Fim. E se eles fazem isso há décadas, desde que ele era criança, ele disse que ele era criança quando já tinham esse acordo. Ele tem aí 26, 27 anos de idade, quer dizer, já faz mais de 20 anos. Aí você vê, peraí. Aí o tio dele, que é o dono da igreja, que faz acordo com traficantes, tem um filho também traficante, que é preso. E o Nicolas manda a maioria das suas verbas para esse tio, pai do traficante. Isso ele não falou. Falar é que eu mandei para a cidade em que ele está. Pô, peraí. Uma coisa é você mandar a verba para uma cidade, há traficantes nessa cidade. Pô, há traficantes em muitas cidades do Brasil. Mandar a verba para a cidade onde tem um traficante não é problema. Agora, mandou para o pai do traficante a verba. Aí, pô, para cima de Moá? Não. Aí ele fala, eu tô aqui no Japão com o meu dinheiro e tudo mais, votando para aumentar impostos. Quando ele vota nas pautas bombas contra o governo Lula, essas pautas bombas geram o quê? Aumento de impostos. É isso que gera. Inclusive a do fundo eleitoral aí. Aí o Nicolas segue aí, falando, vamos lá. Impostos de alimentos básicos. Votei a favor da taxação das buzinas. Votei contra zerar imposto de renda até 5 mil. Tudo verdade. Votei a favor de aumento de energia e votei contra o PL das fake news. Vocês estão, por exemplo, de zerar impostos sobre os alimentos da cesta básica? Na verdade... Eu volto aqui. A parte do imposto de renda até 5 mil, ele não votou porque essa votação ainda não teve. É a única aí, tá? O resto, tudo que ele falou, que ele disse aí que é mentira, é verdade. Agora ele mente. Agora é mentira pura do Nicolas. Vamos lá. Contra zerar imposto de renda... Calma que vai chegar na parte da mentira. Aumento de energia e votei contra o PL das fake news. Vocês estão, por exemplo, de zerar impostos sobre os alimentos da cesta básica? Na verdade, porque eu votei contra a reforma tributária. Exatamente isso. Joga bosta em você todo dia. Você tem que ficar se limpando. Afinal de contas, se você ficar calado, é como se você estivesse consentindo. Se você fala, é como se você estivesse justificando. Ou seja, basicamente, você está lascado, né? Uma coisa que ele falou é uma coisa que eu gostaria, e você vê o Nicolas aí, ele não tem o alcance que ele tem à toa, apesar do algoritmo manipulado. Olha, pode manipular o algoritmo para muita gente. Poucos vão conseguir o alcance muito mais alto que ele tem, porque ele já tinha o alcance mais alto antes dessa manipulação de algoritmo que começou agora em 2025. Já tinha alcance mais alto que todos da extrema-direita, inclusive do Bolsonaro. Porque ele sabe uma coisa. Ele falou, estão jogando aí em você. Quando alguém te ataca nas redes sociais, e muitos ataques, então realmente é isso, você tem que se defender. O Lula tinha que aprender isso e começar a se defender. Da mesma maneira, pega um vídeo e faça. Os eleitores do Nicolas, muitos estão atacando ele pelos votos dele, mas quando ele vai lá e faz um vídeo mentindo, eles acreditam no Nicolas. A esquerda tem a verdade a seu lado e os políticos da esquerda, quando são atacados, os deputados sim, se defendem assim. Mas o maior político da esquerda não se defende, ele é atacado com mentiras todos os dias. E aí eu vou te falar, eu cansei de falar, cheguei a ler aqui até uma matéria da Globo que mostrava que, parece que me escutaram, que o Lula tinha que fazer coletivas de imprensa exatamente para o jornalista atacá-lo com a mentira e ele bater forte. O vídeo que mais viralizou do Lula no mês passado, foi quando ele foi para a China, um jornalista da Globo disseminou fake news ali na frente dele, ele desmentiu a Globo, uma fake news da Andréa Sadi. Ele desmentiu ao vivo ali. E aí aquele vídeo bombou, dele falando, a Jean já foi lá fazer uma pergunta pro companheiro Xi Jinping, que é meu amigo há mais de 20 anos, era um jantar, qual o problema? Eu falei ali da rede social, a Jean já falou, aquilo bombou.
O segundo vídeo do Lula que mais bombou no mês foi o Lula também respondendo um repórter que fez pergunta canalha numa outra viagem internacional do Lula. Aí você vê, peraí. Só que o Lula falou que ia investir nisso aí, chegou a sair matéria no Globo de que a Secom faria aí essas coletivas, porém não fizeram mais nenhuma. E o Lula, não se sabe onde está o Lula. Fez aí uma entrevista, mas aí não é coletiva, é uma entrevista para o podcast do Mano Brown, que também tá bombando aí nas redes sociais, mas nem metade do que tá as coletivas, porque a coletiva vem repórter canalha, disseminando fake news, ele já bate na hora. Se fizesse todo dia, as fake news iam ter, perna bem curtinha, mas no governo tem perna longa. E aí o Nicolas falou, eu votei contra a reforma tributária e não contra zerar impostos da cesta básica. Vamos ao VAR. Não é reforma como um todo, não. Regras da reforma tributária, que a reforma tem várias regras. Projeto prevê unificação de tributos, isenção para itens da cesta básica, cashback para os mais pobres, quer dizer, quem é mais pobre ainda vai ter aí cashback, vai ter dinheiro extra e criação do imposto do pecado. Vamos lá, como votou cada deputado. Aí a Globo coloca aqui uma busca. Vamos colocar aqui ao vivo para você. Nicolas Ferreira, PL, Minas Gerais. Não. Opa! Mas o Nicolas não acabou de falar que era mentira? Que ele votou contra aí a redução, aliás, a zerar o imposto da cesta básica? Pois bem, era verdade. Nicolas votou a favor da taxação das blusinhas. Entenda como a votação simbólica funciona. Já eu falo aqui do Alexandre de Moraes, hein? A votação simbólica funciona assim, eu sei desde que eu sou criança, porque a minha mãe trabalhava na Câmara de Vereadores de São Paulo e me contava. E era assim, quando tem uma votação que tá todo mundo ali, tem um acordo já entre os partidos que tem maioria, aí o presidente da Câmara fala assim, olha, todos que são a favor fiquem como estão. Ou seja, hoje em dia o deputado tá no celular, quem é a favor fica como estão. Continua no celular. O deputado tá olhando para cima, quem é a favor fica como estão. E quem é contra, obviamente, levanta a mão falando, eu sou contra. Se, por acaso, tem ali muita gente contra, aí tem uma votação nominal. O Nicolas estava lá e adivinha, ele ficou como ele estava. Não levantou a mãozinha dizendo que ele era contra. Então ele foi a favor. Por isso que existe votação simbólica. Quando tem ali, os partidos de maioria já têm um acordo. Aí você vê mentiras do Nicolas aí em pânico, porque está sendo exposto. Enquanto isso, o Alexandre de Moraes está indo para cima aí de bolsonaristas. Olha, um juiz bolsominion, e eu falo aqui sempre, isso é uma vergonha no Brasil e tem que começar a ter punição severa. Um juiz bolsominion desobedeceu o Supremo Tribunal Federal e soltou esse terrorista aqui. Esse terrorista é aquele que quebrou um relógio. Vamos lembrar aqui, ó. Esse aqui, que quebrou o relógio no Palácio do Planalto. Aí um relógio aí de séculos. Quebrou tudo. Pois bem, tinha ordem de prisão, um juiz de Minas Gerais mandou soltar o cara e falou, sabe o quê? Olha, você vai solto com tornozeleira eletrônica, mas não tem tornozeleira eletrônica disponível aqui em Minas Gerais. Também não vou mandar buscar, não. Fique livre. É isso. Soltou o cara, livre, leve e solto. O Alexandre de Moraes mandou prender, no mesmo dia, em pleno feriadão, o Alexandre de... pensa num ministro do Supremo Tribunal Federal, ou aí num servidor público que faz jus ao salário, que trabalha em feriado, trabalha em... Olha, até em Natal, eu lembro uma vez, tinha ali despacho do Alexandre de Moraes. Eu falei, caramba, meu, dia 24 de dezembro, 3 da tarde, você tá lá no computador assinando o despacho. Alexandre de Moraes. Pois bem, agora, em pleno Corpus Christi, aí, em feriadão, Alexandre de Moraes mandou prender e ainda mandou investigar o juiz. Esse juiz tem que ser demitido e depois perdeu, porque quando o juiz é demitido tem uma mamata que ganha salário integral. Tem que perder o salário integral e ser preso o juiz também por descumprir a ordem judicial. Ele descumpriu a ordem judicial. Juiz de primeira instância não pode descumprir uma ordem do STF. Só aconteceu isso no Brasil uma vez, que foi Sérgio Moro e ficou impune. Se deixar impune de novo, olha o que acontece. Eu falo aqui sempre, eu repito porque eu sou vítima disso constantemente, sistematicamente. Juiz bolsominion, ele não quer saber da lei. Dane-se a lei. Ele rasga a lei, ele rasga a ordem superior, ele rasga a ordem de corte superior, não tá nem aí. Ele vai ajudar o outro bolsominion. Sempre. Sempre. Se pega um juiz petista e um caso meu, se eu tiver errado, ele vai dar ganho de causa pro outro lado, vai me fazer perder. Se eu tiver certo, ele vai me fazer ganhar. Agora, se pega um bolsominion e tá um bolsominion, no caso, o juiz bolsominion, e eu tô falando em casos políticos, óbvio, né?
Pô, uma batida de carro, o juiz não quer saber se o cara é bolsominion ou não. Mas assim, nesse caso aí, ou num caso, eu contra um deputado ou uma deputada bolsonarista que me processou, ou contra a família Bolsonaro, ou contra lá o Luciano Hang, o juiz é bolsominion, ele não quer saber, ele vai rasgar a lei, ele vai me ferrar pra fazer o bolsominion ficar melhor. Uma vez me condenaram a pagar 3 mil de indenização para um vagabundo do MBL, um juiz. Por quê? Porque o juiz calculou ainda que se, na vara lá onde estava, se eu recorresse, ia custar 3 mil e pouco. Então ele colocou, pediram 30 mil, ele colocou a menor indenização possível, que ia ser melhor para mim pagar para o cara do que recorrer. Brasil 2025. É isso aí. Se a gente acha que evolui em muita coisa, evolui. Mas em outras coisas você vê que os bolsonaristas dão a mão uns para os outros. Por sorte aí, temos o Alexandre de Moraes que está indo para cima desses vagabundos e agora vai começar uma mega investigação contra esse juiz. E há outros juízes que também estão começando a dar decisões assim e também vão entrar na roda, viu? Vai ficar ruim para todos eles. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!